Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A Maratona dos Camaradas na África do Sul é a maratona que é mais antiga e mais longa do mundo, que é uma maratona de 90 quilómetros e os atletas têm 12 horas para a completar. Correntemente, nos últimos 20 e tal anos, mais de 10 mil pessoas têm completado a maratona e só permitem um máximo de 18 mil pessoas na maratona. E todos estes anos têm sempre tido o máximo de competidores. Observar a parte final da maratona é algo, digamos assim, muito excitante e encorajador. Vê-se pessoas a esforçarem-se naquele momento último para completar a maratona dentro das horas específicas que precisam de completar. Dependendo a que medalha é que estão a procurar, têm que completar dentro de um certo número de horas. Os atletas levam anos a prepararem-se, mas a grande parte importante da maratona é completarem, e aquela parte final é a parte mais dura. A maratona, na verdade, é algo muito duro, muito difícil, mas a nossa vida cristã, particularmente neste mundo, também é algo muito duro e difícil. Nós começamos esta corrida desde quando fomos batizados, e temos que nos manter fiéis até ao fim para completar esta maratona. Foi a mesma coisa que Jesus Cristo fez. Ele veio para a vida e teve uma missão, uma responsabilidade, e se quiserem ir comigo, se faz favor, a João capítulo 4, vê-se que Jesus Cristo disse aqui no versículo 34, João 4, 34, disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida de Cristo, o valor para ele, é completar a obra que tinha que fazer aqui na terra, e é fazer a obra de Deus. Queridos irmãos, todos nós temos que completar a nossa corrida, a nossa maratona, tal como Jesus Cristo, quando esteve na terra, completou a sua parte da maratona. E a parte mais difícil foi a parte final. Foi a parte final da vida de Jesus Cristo. E nós, quando guardamos a Páscoa, vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberes, que o fazemos todas as vezes, que é uma vez por ano, todas as vezes que o fazemos, em memória de Jesus Cristo. Foi o que ele disse: em memória de mim, em memória de Jesus Cristo. Está claro, em preparação para a Páscoa, temos que nos examinar, temos que ver como tratamos uns aos outros, como respeitamos a Igreja, o corpo de Cristo, mas o importante é ter em memória Cristo, porque observamos a Páscoa em memória de Cristo. E por isso hoje, conforme nos aproximamos da Páscoa, eu quero dar uma lembrança a vocês do que Cristo passou, o que ele passou durante o seu último dia de vida, após de ele ter mudado os sinais, os símbolos da Páscoa. E por isso vamos ver aquela parte final da maratona da vida de Cristo.
aquele último dia, aquelas últimas horas. E vamos ver isso dos Evangelhos. E por isso era bom se vocês fizessem 4 marcaçõezinhas para marcarem nos 4 Evangelhos, porque vamos voltar de um Evangelho para o outro, porque vamos, digamos assim, harmonizar o que aconteceu nesse último dia da vida de Cristo. Sabemos que ele observou a Páscoa após o pôr do sol, ao início do dia 14 de Nissan, ou Abib. Ele observou a Páscoa e que, nesse ano, foi uma terça-feira à noite. Ele, então, primeiro, depois de comer a refeição, então, introduziu os símbolos do Novo Testamento, começando primeiro com o lava-pés e depois os símbolos do pão e do vinho. Depois disso, ele então deu uma oração em grupo aos irmãos. E essa oração está em João 17. Em João 17. Por isso, se voltarem para João 17, versículo 4 e 5, diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Foi o que Jesus Cristo disse. A minha comida era fazer a obra de Deus. E fez a obra de Deus durante esses dias. Agora estava, digamos assim, no último quilómetro desta maratona. No último passo desta maratona. E ele diz assim: eu consumando a obra que me confiaste para fazer. E ele diz: e agora que eu vou completar esta maratona, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo houvesse. Antes que houvesse o mundo. Ele estava ao lado do Pai. Ele, que era o Verbo, estava ao lado do Pai. Ele criou o mundo. E ele veio para a terra como um homem. O Filho de Deus, que veio para a terra como um filho do homem, para provar e demonstrar, primeiro, que era possível viver sem pecar, e, em segundo lugar, nos abrir o caminho de justificação e salvação. E por isso, ele completou a obra que tinha a fazer. E estava a dizer: agora vou voltar para o teu lado, e por isso, Pai, dá-me, quando completar, a glória que eu tive junto de ti, antes do mundo ter sido criado. E por isso vê-se aqui que ele estava a orar, sabia que ainda ia passar por os momentos mais difíceis da vida dele, nesta última, digamos assim, última fase, no último dia da sua vida, mas a sua convicção era que ele a completaria. E por isso depois, vamos agora harmonizar daqui adiante o que aconteceu até à sua morte. E vamos começar em Mateus 26, quando ele saiu para o jardim de Getsemane, e que isso depois teria sido, como vem, depois da Páscoa, por isso já seria bastante noite, muito tarde durante a noite, de terça-feira à noite. Já seria bastante para dentro da noite. Então vamos então em Mateus 26, perdão, 26, versículo 36, diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu ali vou orar. E assim ele foi orar. E fez uma oração privativa, como vem começando no versículo 40, e voltando aos discípulos. Achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. E por isso ele estava a orar para ganhar forças para esta luta que ele ia ter à frente, nesse dia, na parte clara do dia que se seguia. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Isso então já seria bem tarde, talvez mesmo depois da meia-noite, ou nas primeiras horas depois da meia-noite. Já seria muito tarde durante essa noite. E por isso eles estavam cansados. E depois vejam então o versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, aprendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Então Jesus foi preso, como vê-se aqui. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Como vamos ver, foi a orelha direita. Vejamos então em João, capítulo 18. João, capítulo 18. Então mantenham esses papelinhos, marcações aí em Mateus, porque vamos voltar a essas 4 evangelhos, de um para o outro. João 18, versículo 10, diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e maniataram-no e conduziram-no primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Então, prenderam Jesus e o levaram a Anás, que, como vimos aqui, era o sogro do sumo sacerdote. Aqui vê-se então que Jesus então foi examinado por Anás, que era o ex-sumo sacerdote. E depois vamos ver aqui como ele foi condenado pelo Caifás. Isto então teria sido na noite de terça-feira para quarta, muito cedo, na quarta-feira de manhã, talvez a 1, 2 da madrugada, muito cedo, antes, está claro, do galo cantar. Então vejamos aqui no versículo 19. No versículo 19 de João 18. Então o sumo sacerdote, isto é, Anás, interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. O ex-sumo sacerdote. E declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Perguntou Jesus. Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabes eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bufetada em Jesus, digamos assim, a primeira bufetada que se vê aqui marcada, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote. Como sabemos, era o ex-sumo sacerdote, pois ainda tinha este título, porque era conhecido da maneira que eles usavam, como por exemplo aqui
nos Estados Unidos da América falam, por exemplo, o presidente, embora chamam o presidente Clinton, mas não é o corrente presidente, mas ainda chamam ao Clinton o presidente Clinton. É uma maneira de coloquialismo de falar. Não é o corrente presidente, mas chamavam ainda com esse título. É assim que falas ao sumo sacerdote, versículo 23. Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, porque me feres, porque me dás esta bufetada. Então, vamos continuar a ler. Então, Anás o enviou. Isto é no versículo 24. Maniatado à presença de Califas, o sumo sacerdote. Então, agora foi à presença do sumo sacerdote. Vamos então a ver aqui a história à frente do sumo sacerdote em Mateus 26. Mateus 26, 57 adiante. Mateus 26, 57 adiante. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando. Versículo 61, aqui vê-se a primeira acusação. Diz assim: Eles disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes te põem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso, isto é do Pai, e vindo sobre as nuvens do céu. Isto é a segunda vinda de Cristo. Virá sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, versículo 65, rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Aqui é a segunda acusação de blasfémia. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfémia. Que vos parece? E responderam eles: é réu de morte. Ele deve receber a morte, é o que eles estavam a dizer. Então, continuando no versículo 67. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetizai-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, cuspiram nele e deram-lhe bofetadas. E vê-se mais aqui acerca disto em Lucas 22. Vejamos então em Lucas 22, versículo 63. Então os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, fecharam os olhos deles, vendaram-lhe os olhos, disseram: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Estavam a acusar Jesus de blasfémia e eles próprios estavam blasfemando. Depois vê-se aqui então, em paralelo, vê-se aqui a situação de que Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes antes do galo cantar
por 2 vezes. Vejamos então em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, começar a ler no versículo 53. Marcos 14, versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, reuniram-se todos os principais, sacerdotes, anciãos e escribas. E Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários aquecendo-se ao fogo. Ok, então vamos saltar um bocadinho mais à frente, no versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. Negou a segunda vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, este é Pedro, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem faleis. E logo cantou o galo pela segunda vez. Na descrição em Lucas 22, 61, diz que nesse momento então Jesus olhou para Pedro. Então Pedro viu Jesus olhar para ele e Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Este foi um momento decisivo na vida de Pedro, de um arrependimento dele, de se arrepender e de mudar a sua maneira de vida. Um momento crucial na vida dele. Agora, vê-se a situação que depois de Jesus Cristo ter sido acusado pelo sumo sacerdote, Caifás, ele então foi levado ao Sinédrio para ser condenado pelo Sinédrio. E então vê-se isso, quero que vejam isso em Lucas 22. Lucas 22, vamos começar a ler do versículo 66. Logo que amanheceu, isto era muito cedo de manhã, começou a ficar assim mais claro, amanheceu. Reuniu-se a Assembleia dos Anciãos do Povo. Vê-se que aqui era um tumulto, era mesmo uma grande confusão, uma grande urgência. Havia como uma confusão, como quando há umas demonstrações enormes na estrada, coisas acontecem muito rapidamente, quando há estas demonstrações na estrada. Houve uma grande. E aqui reuniu-se a Assembleia dos Anciões do Povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-nos então. Então Jesus lhe respondeu: Se vos disser, não acreditareis. Se eu vos disser, vocês não vão acreditar em mim. E também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Isto é, se eu entrar numa conversa com vocês, num discurso acerca deste assunto, e eu então fizer a vós, a parte deste argumento, fizer a vós algumas perguntas para provar que eu sou o Messias, vocês não vão responder a mim também. E não me vão deixar ir. Como diz aqui, também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Versículo 69. Desde agora está sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso de Deus. Está a dizer, daqui adiante, desde agora, daqui adiante, o Filho do Homem
vai estar sentado à direita do Pai. Como Jesus Cristo, como Filho do Homem. Previamente não era Filho do Homem, era simplesmente o Verbo. Agora era o Filho do Homem. Então, versículo 70, disseram todos: logo, tu és o Filho de Deus? E ele respondeu: vós dizeis o que eu sou. Eu sou. E a palavra eu sou tinha muito significado para eles e clamaram. Versículo 71. Pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Levaram o que ele disse como uma acusação contra ele. Continuando então a ver a harmonia do que se passou em Mateus 27. Mateus 27, versículos 3 a 10. Mateus 27, versículos 3 a 10. O que se passou agora foi, vê-se aqui o remorso, digamos assim, o suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é teu problema, isso não é nada connosco, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até hoje, ao dia 2, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Vê-se aqui então o suicídio e o remorso de Judas. Agora, o que foram levá-lo ao Pilatos, porque vê-se aqui em Mateus 27, ao romper do dia, todos os sacerdotes e os anciãos do povo encontraram conselho contra Jesus para o matarem e, amarrando, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Foram levá-lo ao Pilatos. Então vamos ver agora o que se passa aqui de Jesus à frente de Pilatos. E isto, como sabem, era nesta quarta-feira, ainda de manhã cedo, ao romper do dia. Ainda era muito cedo. Continuando então aqui, vê-se no versículo 1 a 3 de Lucas. Lucas 23, versículos 1 a 3. Levantando-se toda a Assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, primeira acusação, vedando pagar tributo a César, segunda acusação, informando-se ele era o Cristo Rei, terceira acusação. Vê-se aqui acusações que não tinham trazido anteriormente e trouxeram estas perante Pilatos. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Tu o dizes. Vejamos então, continuar isto então em João capítulo 18. João capítulo 18, versículo 31 e 32. Replicou-lhes, pois, Pilatos: vou começar a ler o versículo 29. Então Pilatos saiu para falar com os judeus e disse: que acusação trazeis com este homem? E já vimos, foi estas 3 acusações. E eles disseram aqui, versículo 30, se não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Deram as 3. Então, as 3 acusações. No versículo 31, replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Quer dizer, isso é o vosso caso, é o vosso problema. Vocês têm a vossa lei, vocês vão lá julgar
vocês mesmos. E eles responderam os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Eles queriam Jesus Cristo morto. Queriam matar Cristo. E isto, versículo 32, diz: para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. O modo que havia de morrer. Isto é, que ele seria levantado, isto é, crucificado, porque é a maneira de matar dos romanos. No versículo 33, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? O que é que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, isto é o reino de Deus, se estivesse a governar nessa era, os seus ministros se empenhariam por ele. Diz assim: os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus ainda não estava na terra. Virá para a terra quando Jesus Cristo vier na sua segunda vinda. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Bem claro, Jesus Cristo admitiu que era rei, o rei dos reis, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que era verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: que é a verdade? Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Pilatos não vê crime nenhum em Jesus. A primeira vez que ele diz isso. Agora vê-se que depois levaram Jesus perante o Herodes Antipas, o tetrarca. Vejamos isso então em Lucas 23. Lucas 23, versículo 5 a 12. Lucas 23, versículo 5 a 12. Insistiram, porém, cada vez mais, porque vem aqui no versículo 4, não vejo neste homem crime algum. Versículo 5, insistiram, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que ele era da jurisdição de Herodes, isto era Galileu, estando Herodes naqueles dias em Jerusalém, mandou Jesus Cristo ao Herodes. Vê-se aqui Jesus Cristo vai ao Herodes. Continuando então no versículo 8. Herodes, vendo Jesus, lembra-se, isto ainda é de manhã, muito de manhã cedo, há este grande tumulto, esta grande confusão, é uma urgência e está tudo aqui em tumulto. Herodes, vendo Jesus sobremaneira, se alegrou, pois havia muito, queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal, queria ver um milagre. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Isto é grande ódio, grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. Escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Herodes mandou-o de volta a Pilatos. Vai de volta para Pilatos. Então, continuando no versículo 12. E naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Versículo 13. Então,
reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo. Mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Não vejo problema, não vejo crime nenhum. Está aqui uma segunda vez que Pilatos está a dizer isso. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. Pois ele mandou de volta. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Não há nada contra ele que vala a pena ser morto. Portanto, após castigá-lo, ele castigou para acalmar os judeus, mas está claro, não os acalmou. Bem, vou castigá-lo e depois vou saltá-lo. Vou saltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por causa da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. E desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Não. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Vê-se aqui há uma revolta na rua. E por isso isto foi uma coisa urgente. Estavam a tentar resolver isto rapidamente. Versículo 22. Então, pela terceira vez, os perguntou: que mal fez este? Que mal fez este? Vamos continuar agora com a história aqui em João, capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 1 a 3. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Foi quando ele mandou os açoites. E os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve o rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Vê-se aqui que Jesus foi, uma vez mais, açoitado, esbofeteado, magoado. E isto agora foi pelos romanos. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que vos apresento, para que sabeis que não acho nele crime nenhum. Depois de terem batido Cristo, ele apresentou Cristo aos judeus. Versículo 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E disse-lhes Pilatos: eis o homem. Versículo 6. Ao verem-no, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Pilato, mais uma vez, diz: não vejo crime nenhum nele. Respondeu-lhes os judeus, versículo 7. Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Então agora, Pilato diz assim, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade de saltar e autoridade para te crucificar? E Jesus disse: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem. Versículo 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Vê-se aqui pela quarta vez, Pilatos tenta libertar Jesus. Ouvindo Pilatos estas palavras,
trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no local chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parascev, isto é, digamos assim, o dia de preparação para a Páscoa, para o Pascal, que era o dia de preparação, para o dia 15 de Nissan, que era um dia santo, digamos assim, um dia de sábado anual, que seria da quarta-feira à noite para quinta-feira. E por isso era antes a preparação para isso. Há cerca da hora sexta. Ora, estamos a ler aqui no livro de João, que foi escrito cerca de 20 anos depois da destruição do templo. Não foi escrito quando estavam na área judaica da Palestina, e por isso já estava o João em áreas gentias e refere-se ao tempo da maneira que os romanos se referiam, que era já era a 6h da manhã, já era, digamos assim, entre as 6 e as 7 da manhã. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. E eles clamaram, versículo 15: fora, fora, crucifica-o. Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Rejeitaram o Messias. Rejeitaram o Messias. Vamos continuar então em Mateus 27. Mateus 27, versículo 22. Mateus 27, versículo 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? No versículo 23, perguntou Pilatos, pela quinta vez, declara: que mal fez ele? Porém, cada vez mais clamavam: seja crucificado. Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto. Isto era um grande tumulto aí no meio da estrada, estava um tumulto, mesmo uma coisa enorme. E está claro, eles não gostavam deste tumulto, porque senão o governo romano ia lá e resolvia coisas de uma maneira que eles não queriam, por isso queriam resolver o tumulto imediatamente. Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Aqui vê-se Pilatos lavou as mãos. E versículo 25, e o povo todo respondeu: caia sobre nós o sangue de Cristo e sobre os nossos filhos. Mas que coisa para dizer. Que coisa para dizer que os judeus disseram aqui: caia sobre nós o sangue de Cristo e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E assim Jesus foi enviado para ser crucificado. Vê-se então agora aqui os soldados romanos a dizerem e a maltratarem a Jesus. Isto então agora vê-se que é na quarta-feira de manhã. Na manhã. Quarta-feira de manhã. Provavelmente entre as 7 da manhã e as 9 da manhã. Vejamos aqui em Mateus 27, 27 a 32. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, em quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Esta cruz seria, digamos assim, a parte de cima da cruz,
Geralmente eles tinham uma parte já fixada no chão, então tinham uma capacidade, possibilidade de pôr uma parte de cima e carregaram esse madeiro, que possivelmente seria a parte de cima. Continuando então a ler aqui em Lucas 23. Lucas 23, 27 a 33. Lucas 23, 27 a 33. Diz assim: Seguia-o numerosa multidão do povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhos de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque ele estava a pensar no que havia a acontecer no ano de 70, que seria um grande desastre aí em Jerusalém. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventurados as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Isso foi provavelmente lá para as 9 da manhã, e então passam aqui agora 3 horas, as primeiras 3 horas, das 9 ao meio-dia, digamos assim, de Jesus na cruz. Continuando então a ler no versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta foi a primeira palavras de Jesus na cruz. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Versículo 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, e assim mesmo se salve, se é de facto o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam. E aproximando-se, trouxeram-lhe o vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Quando fazemos a combinação do que está nos 4 evangelhos, vemos que o completo que estava lá era: Este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Mas cada um dos evangelhos aponta talvez só uma parte da frase. E continuamos então a ler o resto da história em João, capítulo 19. João 19, versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, isto era o João, disse ao João, disse: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa. João tomou conta da mãe dele. Esta foi as terceiras palavras de Jesus na cruz. Agora aproximamos a parte que são as 3 horas de escuridão, que digamos assim no meio-dia às 3 da tarde. Então vamos ver isso em Mateus 27. Mateus 27. E versículo 45 a 46. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Aqui vê-se que houve uma escuridão. Ora, se as pessoas dizem: isto foi um eclipse solar. Não foi um eclipse solar, porque se estava a aproximar do dia 15, e o dia 15 do mês, de acordo com o calendário hebraico, o 15 do mês é o período da lua cheia. E é impossível haver um eclipse do sol com uma lua cheia. Para haver um eclipse do sol, a lua tem que se pôr à frente do sol. Para a lua estar
no céu, ao mesmo lado que o Sol, seria o período da Lua Nova. Isto não era o período da Lua Nova, era o período da Lua Cheia. E por isso a Lua estava do outro lado. Por isso não foi um eclipse solar. Foi um milagre que Deus fez aqui e houve trevas sobre toda a Terra. Por volta da hora nona, cerca das 3 da tarde, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, 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 lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E vê-se aqui então o quarto grupo de palavras de Jesus na cruz. E depois vamos continuar a ver a história agora em João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 28. 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir, a Escritura disse: tenho sede. É a quinto grupo de frase, a quinta frase, o grupo de palavras que ele disse na cruz: tenho sede. Continuando a ler então no versículo 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, não quer dizer que tenha bebido, mas tomou e sentiu que era vinagre, versículo 30, vê-se aqui a sexta grupo de palavras que ele disse, que diz: está consumado. A sexta frase dele: está consumado. Isto, digamos assim, foi um grito de vitória. Completei, está consumado. Fiz o que tinha a fazer. Completei esta grande corrida. Está consumado. Então vejamos aqui, continuando isto, em Lucas 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isto foi a sétima frase dele. Nas tuas mãos entrego o teu espírito. E disto expirou. Vejamos então uma descrição, um relato em paralelo, que é em Mateus 27. Assim, a sétima frase de Jesus foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não é a alma, é o espírito do homem que é entregue ao Pai. O corpo depois morre e depois, quando é ressuscitado, o espírito é posto de volta num corpo novo e então se torna um ser vivente. Vejamos então uma descrição em paralelo em Mateus 27, versículos 49 a 50. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E aqui está um ponto importante, que muitos manuscritos da Antiguidade têm um comentário adicional aqui neste versículo 49. Vê-se isso no comentário de Adam Clarke, vê-se também na descrição da versão do Novo Testamento do século XX, vemos também na versão de Moffat, vemos também na versão da Bíblica enfatizada de Roterdão. E então, depois disso, vejamos se Elias vem salvá-lo. Essa descrição diz o seguinte: contudo, um outro homem pegou uma lança e perfurou-lhe o lado, e água e sangue brotou dele. Quando puseram a lança do lado e o sangue saiu, foi quando Jesus Cristo morreu. Derramou o sangue. A vida estava no sangue. Derramou, morreu, porque o sangue dele todo saiu. Vejamos então aqui o versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, como vimos
Ó Pai, dou-te o Espírito. Entregou o Espírito. Entregou o Espírito. Agora vamos ver alguns fenómenos que acompanharam a morte de Cristo. E vamos continuar a ler aqui em Mateus 27, 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Porquê? Porque o santuário representa a capacidade agora de nós, simbolicamente, de podermos ir através de Cristo para o Santo dos Santos, como sumo sacerdote. Tremeu a terra, houve um tremor de terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isto foi uma ressurreição, a vida física, depois morreram, não é uma ressurreição à vida eterna, simplesmente foi uma ressurreição temporária para mostrar o significado aqui de Cristo. Versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vejamos então o que as pessoas diziam aí em Lucas capítulo 23, Lucas 23, versículo 47 a 49. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. O que fizemos? Batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Vejamos também aqui em João, um relato em paralelo, em João capítulo 19, versículo 31. Que é importante descrever isto aqui, em João 19, versículo 31. Então os judeus, João 19, 31, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz. Sim, no sábado, que seria a quinta-feira, que era a partir do pôr do sol de quarta-feira à noite, que seria o primeiro dia dos pães asmos, o dia 15 de Nissan, ou 15 de Abib, que era esse sábado anual. Então os judeus, para que nesse sábado anual não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, estavam a preparar-se para esse sábado, pois era grande o dia daquele sábado. Porquê? Porque não era um sábado semanal, era o grande, era um sábado anual. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e que fossem tirados. Deixem tirar estas pessoas aqui de... E os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Quebraram as pernas aos outros dois homens. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados, porquê? Porque um dos soldados lhe tinha aberto o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Sim, isso tinha já sido feito. A melhor tradução aqui é uma tradução porque os tradutores aqui não entendiam bem o que se passava aqui, mas no manuscrito grego pode-se ler assim. Porque um dos soldados lhe tinha aberto o lado com uma lança e logo saiu sangue e água, como vimos há pouco em Mateus 27, 49. Continuando então a ler no versículo 35. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Queridos irmãos, eu quis
dar uma descrição em harmonia com os vários evangelhos, com os 4 evangelhos, do que se passou neste último dia da vida de Cristo, para termos assim uma melhor perspectiva, pondo estes relatos todos um à frente do outro em harmonia, para vermos claramente o que se passou. Vimos que a Páscoa é uma lembrança de Jesus Cristo. Eu hoje quis fazer isto para vos ajudar a ter uma lembrança do que Jesus Cristo passou nesse seu último dia de vida. Lembra-se que não foi só a sua morte, que é o sangue, que é simbólico do vinho, mas na Páscoa do Novo Testamento temos o ato de humildade e serviço do lava-pés, que representa aqui o serviço e de humildade de Cristo. Temos o ato de comer o pão, que representa o corpo de Cristo, o sofrimento de Cristo que ele teve durante essa noite, a madrugada e o dia inteiro. Representa isso tudo. E representa finalmente o vinho, que é o sangue derramado de Cristo, que é a morte, o sangue dele, que nos salva. Por isso, queridos irmãos, durante a Páscoa, observamos a Páscoa como uma lembrança de Jesus Cristo. Eu quis dar a vocês esta lembrança para terem a coisa mais clara na vossa mente. Vocês podem ler outras escrituras com mais detalhes acerca do sofrimento dele. Por exemplo, em Isaías 53, descreve em um bom detalhe o tipo de sofrimento que ele teve, de dores que ele teve. O Novo Testamento não dá nenhum aspectos, digamos assim, sórdidos do seu sofrimento, simplesmente está a relatar os fatos. Jesus Cristo correu a sua corrida. E a parte mais difícil da sua corrida, da sua maratona, foi este último dia. Ele sofreu por nós e deu a vida dele por nós, representando assim o pão e o vinho. Ele não desistiu. Se ele tivesse desistido, você e eu não teríamos perdão dos nossos pecados, não teríamos reconciliação com o Pai e não teríamos esperança da vida eterna. Queridos irmãos, agora Jesus Cristo vive. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 25. Diz assim: isto é, Jesus Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ele agora é o nosso sumo sacerdote ao lado do Pai. O véu foi rasgado e nós temos acesso, através das nossas orações, em nome de Jesus Cristo, ao Pai. Por isso, versículo 25, também pode salvar totalmente os que por ele se cheguem a Deus. Por ele se cheguem a Deus. Em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, por ele se cheguem. Vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo vive agora, eternamente, para interceder por nós, para nos ajudar com as nossas fraquezas e com os nossos pecados, os quais nós temos que nos arrepender e mudar. Queridos irmãos, Jesus Cristo nos deu um exemplo. Ele sofreu até ao fim. Até ao fim. Ele perseverou até ao fim. Até ao fim da corrida dele, da maratona dele. O nosso batismo, o nosso compromisso ao batismo, que é renovado anualmente durante a Páscoa anual, é um compromisso de continuar a vencer e correr esta luta, esta maratona cristã até ao fim. Temos que perseverar até à última hora para completar esta maratona da vida. Em conclusão, vejam comigo, se faz favor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17, diz assim: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
queridos irmãos, mantenham-se fiéis até ao fim para sermos e para serem glorificados com Jesus.